Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta segunda-feira. Você viu aí, né, Lúcio, já comemorando a segunda-feira. Bom dia, então, Lúcio. Deixa eu ver essa animação toda aí, para ver se contagia. Eu senti falta de uma coisa. Eu avisei na sexta-feira. O hashtag né? segundou? O segundou não saiu ainda, né? Mas eu tô vai chateada. daqui a pouco. Tô chateada. Chateada com o quê? Com o resultado do jogo. Ah, você também doou dinheiro? Ou Não, não, você não doou, não é? Que dinheiro? Ah? Eu tô precisando receber a doação. Também não doou porque você teve prejuízo, né? Ah, Com as sim. ações da Petrobras, né? Que caíram só um pouquinho. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente e abençoada semana a todos. Excelente e abençoada semana. Deixa eu só reforçar aqui a sua participação, ela é muito importante para a gente. Olha, o WhatsApp você já conhece, está aí no cantinho da sua tela. Manda para a gente, seja também um dos nossos comentaristas. Isso mesmo, gente. Vocês podem comentar, assim como Lúcio Sorge e Haroldo Arruda Júnior. Pensou que chique, ó, fazer parte dessa bancada aqui, junto com esses dois craques? Então, manda sua mensagem que daqui a pouquinho a gente lê. Deixa eu trazer aqui, na verdade, a notícia, né? De sexta-feira a gente vai repercutindo aqui na ordem cronológica dos fatos, falar do deputado Daniel Silveira. E aí, foi o resultado, os deputados mantiveram a prisão do parlamentar, do colega. Alguns, a gente chegou a discutir isso na sexta-feira, a gente ficou com medo da questão do corporativismo, de abrir precedentes por isso, deles soltarem, mas não, surpreenderam, né, Haroldo? Surpreenderam. Na verdade, era um pouco previsível, na minha leitura, era um pouco previsível essa questão do comportamento da Câmara com relação à prisão do Daniel Silveira. Mas vocês observaram que logo após a prisão, logo após essa dúvida, né, de certa forma, com relação a qual seria o futuro do deputado, e isso me preocupa, muitas manifestações, pelo menos pelas redes sociais, novos vídeos, inclusive de deputados da oposição, tecendo comentários tão ácidos quanto os comentários feitos pelo deputado Daniel Silveira. Inclusive ele pediu desculpa na audiência de conciliação, né, que chama, né? Na audiência de conciliação, pediu desculpa, disse custódia, que... né? De custódia. Disse que se excedeu com relação à sua fala, né? Quando dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Mas a verdade é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que perdeu credibilidade durante os últimos anos. Isso é fato, a população percebeu isso. Né? Percebeu e, claro, que muitos acabam extrapolando e entrando nessa seara do excesso, o que eu sou absolutamente contra, porque o excesso, para mim, é intolerância e não combina em lugar nenhum e as instituições precisam ser preservadas. Né? Lúcio. Então, oi? Não, pode. Nesse caso específico, o futuro do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista da opinião pública, está afadado ao fracasso, porque realmente a opinião pública não concorda com as atuações no STF. Alguns ministros têm um histórico muito ruim, né, para não dizer péssimo, inclusive chegaram lá por conta de ajustes políticos, indicações políticas, sem nenhum preparo, não passam nem concurso público, tem ministro que não passou 2 vezes no concurso da OAB. Quer dizer, então você não tem exatamente, a maioria de ministros realmente preparados e qualificados para conduzir uma instituição daquela que é importantíssima, que é o Supremo Tribunal Federal. Não dá para admirar o Supremo. Essa é o resumo da minha ideia com relação ao Supremo Tribunal Federal. E não dá também para admirar o deputado Daniel Silveira. De jeito nenhum. Não dá para admirar alguém que invoca o AI-5, espera aí, olha só, olha a incoerência. Alguém que invoca o AI-5, a medida mais dura do regime militar, que colocou muita gente lá nos porões da ditadura, torturando e matando. Não dá para admirar alguém que invoca o AI-5 e depois vem falar em liberdade de expressão. Espera aí. Aí vem falar em imunidade parlamentar. Foi o AI-5 que fechou a Câmara e o Senado. O AI-5 fechou o Congresso Nacional. Matou muita gente, por quê?
Porque pensava diferente. Porque pensava diferente, né? É alguém que queria fazer oposição, mas não podia, e o regime militar veio dessa forma. Então é o seguinte, não dá para admirar, para elogiar o que fez o Daniel Silveira, porque ele não fez a crítica lá. Tudo bem, os ministros do STF merecem sim ser criticados pelas atitudes, pelas decisões que eles tomam. Agora, não dá para ir aí para as redes sociais querendo dinamitar as instituições democráticas, querendo o seguinte, fazer movimentos, ensaios, né? Ensaios de defensores da ditadura, não é isso? Eu prefiro a democracia, até porque é o seguinte, eu sou jornalista, eu tenho que ter liberdade de falar, mas eu sou responsável por aquilo que eu digo. Se eu fizer uma acusação aqui inverídica, que eu não tiver condições de provar, eu terei que responder por isso. E o resultado lá, esse resultado lá da votação lá da Câmara, 364 votos decidindo por manter a prisão do deputado Daniel Silveira, né, que tem uma capivara extensa, mesmo antes de ter sido eleito deputado federal, né? Fez muita besteira, muita bobagem a vida inteira, né? Mas se elegeu deputado ancorado não nos votos dele, mas ancorado em outros candidatos, em outros deputados que tiveram uma votação expressiva e ele foi na aba do chapéu, pegou carona. Mas essa não é a questão aqui. Então, esse resultado aí, como o Haroldo colocou, ele era previsível, né? Previsível por quê, né? Se você analisar de forma fria, olha, foi tudo bem, foi o resultado do equilíbrio, do bom senso, do respeito à democracia, mas foi também uma outra coisa, né? A posição do Supremo Tribunal Federal, ao aprovar por 11 votos a prisão, né, referendando lá a posição do ministro Alexandre de Moraes, mas aí o pleno do Supremo Tribunal Federal aprovou lá por 11 votos. E aí o seguinte, colocou uma saia justa lá na Câmara Federal, mais especificamente em cima daquela banda podre da classe política brasileira, que tem muitos processos a serem julgados lá no Supremo Tribunal Federal. E aí o seguinte, se eles decidem, ao invés de manter, né, votar contra a prisão do deputado Daniel Silveira, teria problema, muitos problemas. O primeiro em relação a esses deputados aí da banda podre da classe política brasileira. E segundo, que a gente abriria aí uma crise institucional. É isso? Porque o Poder Judiciário decretou a prisão. Aí vem o Poder Legislativo, fala assim, não é para ficar preso. Aliás, é o seguinte, isso é algo que precisa acabar. Porque é o seguinte, o Poder Legislativo é que tem que autorizar o Poder Judiciário a prender alguém. Espera aí, por que só com o deputado? Por que só para eles? O que é que eles têm de diferente? Eles são, assim, seres de primeira categoria e o resto da população é o resto? Pois é, e essa questão da prisão do Daniel Silveira, nós colocamos em xeque uma série de princípios e valores, sem dúvida alguma, né? Inclusive valores e princípios ligados à moralidade, que é o princípio basilar da administração pública, princípio basilar de qualquer atitude de qualquer ser humano. Por exemplo, se o Daniel Silveira teve esse comportamento, a meu ver, péssimo, né, de intolerância, cometendo excessos, e todo excesso é um vício e faz mal para a sociedade em todos os sentidos, do outro lado, nós temos, por exemplo, um exemplo péssimo de falta de moralidade. O escritório mais caro de Brasília é da esposa do Alexandre de Moraes, né, a Ana Moraes, que fatura milhões de reais com honorários altíssimos em Brasília. E não é só a esposa dele que tem, de certa forma, benefícios, né, vamos dizer assim, por conta exatamente disso lá em Brasília. Muitos outros ministros têm esposa, têm sobrinho, têm parente ligados ao judiciário, seja como promotores, seja como juízes, que tem uma série de benesses, que tem uma série de vantagens em Brasília. Do ponto de vista da moralidade, isso é positivo ou negativo? É óbvio que é negativo. É negativo, mas ninguém fala. Ou os que falam são abafados, mas a rede social está gritando. Quer dizer, então nós temos problemas tanto de um lado quanto do outro. Alexandre de Moraes não é aquele santo
maravilhoso, tá entendendo? Ministro do Supremo Tribunal Federal, que nunca teve problema com ninguém. Pelo contrário, pegue o histórico dele que você vai ver. Pega o histórico do Toffoli que você vai ver. Pega o histórico de alguns ministros que você vai ver exatamente quem são os ministros que estão governando numa Suprema Corte. É exatamente isso que incomoda a população brasileira e faz com que boa parte da população, claro, eu observo, isso aí eu aceito, inclusive você fez um texto, um argumento bom na sexta-feira, Lúcio, dizendo o seguinte: boa parte das pessoas são comandadas, e é verdade. Boa parte das pessoas que estão, muitas vezes, xingando o Supremo Tribunal Federal não sabem nem o que foi o AI-5. Isso é verdade, sabe? Né? Mas essa indignação da população como um todo, esse descrédito como um todo, quem criou foi o próprio Supremo. Por conta de uma série de ações que o Supremo criou, que tomou, que a população não concorda. E aí fica difícil aceitar. Só para citar um exemplo ali, pegando o exemplo que o professor Haroldo citou, por exemplo, o escritório de advocacia da mulher do ministro fatura bastante, não é isso? Muito. Mas, tudo bem, mulher do ministro, né? Mas ela está prestando serviço. Aí, como você falou de parente, né? Por exemplo, tem parentes também que são complicados, né? Por exemplo, o filho do presidente é acusado de ter praticado uma rachadinha, né? Rachadinha não, uma rachadona, quando foi deputado estadual lá pelo Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é preciso ter um certo cuidado ao comparar essa questão, o parente dele é isso, mas é o seguinte, tem que olhar para os outros também, né? Tem que olhar para os outros também. Não aconteceu nada ainda com o seu Flávio Bolsonaro, né? Está em investigação, lá na Comissão de Ética do Senado, por exemplo, não avançou 1 milímetro, né? No caso do Flávio Bolsonaro. Aí no outro lá que colocou dinheiro na cueca, né? O senador Chico Rodrigues, ele voltou. Ele voltou para o Senado porque não fizeram absolutamente nada. E aí é o seguinte, aí ele teve a ousadia, só é bom citar novamente aqui, nós já falamos, né? Ele teve a ousadia de falar, olha, eu só coloquei dinheiro na cueca porque quando a Polícia Federal chegou, eu achei que fosse uma quadrilha. Não é isso? É para acabar. Olha, agora óbvio, com a decisão, Lúcio, a possibilidade do deputado ser solto volta às mãos do STF. Só para trazer essas informações aqui para o nosso telespectador. O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, poderá avaliar se há motivos para manter o deputado preso ou substituir a detenção dele por outras medidas, como a liberação com o uso da tornozeleira eletrônica. E aí, com a prisão, o parlamentar também corre o risco de perder o mandato no mesmo dia em que Silveira foi denunciado. A mesa diretora, ou seja, sexta-feira, a mesa diretora da Câmara apresentou contra ele no Conselho de Ética da Casa, ação que deve gerar um processo que pode culminar na cassação do parlamentar. E agora estão apressando também o caso lá do processo da deputada Flor de Lis, né? Acusado de ter sido a mandante no assassinato do pastor, né? Que era o marido dela. Que era o marido dela. Né? Ou seja, então é o seguinte, então esse caso aí do Daniel Silveira apressou coisas que fizeram andar, um monte coisas de coisa. que estavam paradas. E por questões de jurisprudência, certamente, outros serão cassados. O próprio Cajuru, por exemplo, será cassado. O que o Cajuru disse do Gilmar Mendes não foi brincadeira. Isso está registrado, está aí nas redes sociais. Quer dizer, muito pior do que o que o Daniel Silveira disse do Alexandre de Moraes ou do Supremo, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, você vê que o problema é grave e precisa ser resolvido. Mas teve ameaças também por parte do Cajuru? Nossa Senhora! Onde é que o senhor arrumou esse dinheiro todos? Não é tudo por corrupção, não. O senhor vive mais o senhor vive mais em Portugal do que vive no Brasil. O patrimônio que o senhor tem, ele listou um monte de coisa. Mas onde está a ameaça aí? Mas tem ameaça. Por quê? Ameaça de corrupção, de chamar uns ministros de corrupto. É uma ameaça. Ele está questionando. Que dinheiro é esse? Não, mas no vídeo ele é bem claro, ele é bem... Né? Olha, só citar o seguinte, né? Mais um componente aqui desse placar lá da Câmara Federal, né? Uhum. Quem decidiu, ou a maior parte, né, de quem decidiu aí por manter o deputado Daniel Silveira na prisão, foi um grupo, um bloco
que é famoso, né? Conhecidíssimo, né? O nome dele é Centrão. Foi o Centrão que decidiu o seguinte, olha, porque o Centrão lá tem mais de 200 parlamentares, não é isso? Antes de tomar essa decisão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é isso? Não era o nome dele? Isso, foram lá e conversaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. O ministro Marco Aurélio Mello até deu uma, digamos assim, uma ironizada, né? Antes da votação lá na Câmara. Falou, olha, eu não acredito, eu não consigo acreditar que a Câmara Federal tomará uma decisão diferente daquela que os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram aqui, decidindo que o deputado Daniel Silveira deve continuar preso. Agora, trazendo essa questão aqui para Mato Grosso, me surpreendeu um voto. De quem? Um voto pela manutenção da prisão, né? 5 deputados federais aqui de Mato Grosso votaram para que Daniel Silveira ficasse preso. Aí 3 votaram para que ele fosse solto, né? Os 3, José Medeiros, Nelson Barbudo e Emanuelzinho. Mas a gente falou disso na sexta-feira. Não. Né? Emanuelzinho. Você se surpreendeu com esse voto? Não, porque na sexta-feira ainda tinha não tinha assim uma certeza absoluta de como é que eles iriam votar, porque estavam dizendo que iriam votar dessa ou da... Por exemplo, o doutor Leonardo apareceu lá na reportagem que ele ia votar pela soltura, e ele acabou votando pela manutenção. E o seguinte, o Solidariedade votou em quem? O Leonardo, o deputado doutor Leonardo, votou em quem na eleição da Câmara? No Arthur Lira. É o que eu falei aqui do Centrão. Né? Então, o Leonardo me surpreendeu porque ele achava que ele ia votar de uma forma, ele votou de outra, por causa do que o Centrão decidiu. O Centrão decidiu, olha, vamos manter a decisão do STF, porque senão a complicação vai ser muito grande. Mas o voto do deputado Emanuelzinho surpreende, principalmente por ser um jovem, né? É isso? Então, por que Nelson Barbudo e José Medeiros não surpreendem? Porque eles são bolsonaristas, né? Eles defendem os ataques, por exemplo, eles vão dizer que não, né? Mas, por exemplo, eles concordam com o que o deputado Daniel Silveira falou, porque para votar para ele ser solto é porque eles concordam com o que o deputado Daniel Silveira colocou. Criticar ministro do STF? Pode criticar. Pode apontar falhas nas decisões, nas sentenças dele? Pode também. Agora, não pode acusar sem prova. Esse é o problema. E não pode atacar as instituições democráticas. Vamos fazer então, deixa eu fazer só, não é uma defesa, mas o Jorge Cajuru foi numa entrevista à Band News, ele falou da questão ligada à lava-toga, quando ainda estava muito forte aí a lava-toga. E o que ele falou? Que Gilmar Mendes vendia sentença. Então, e que era sócio de Aécio Neves, Essa Marconi Perillo e companhia. Só que ele não xingou família, ele não ameaçou de morte, ele... Não falou que ia estuprar a filha desse jamais. ou daquele. Ele falou, você é corrupto, você é corrupto. De onde vem seu dinheiro? Vem de herança? Não vem de herança. Vem de venda de sentença. Foi isso que ele falou. Então, até onde vai a liberdade de expressão? Agora, aí é outra coisa. Aí eu acredito, se tiver algum jurista assistindo aqui, que me corrija ou que confirme que eu vou falar. Eu acredito que esta fala do senador Jorge Cajuru deve se enquadrar dentro daquela questão da imunidade parlamentar. Né? Isso. Quando ele disse isso, ele estava na tribuna do Senado, e levantou questionamentos aí sobre a origem do patrimônio do ministro Gilmar Mendes. Então, ele não estava na tribuna. Não. Ele estava dando entrevista ele jornalistas. Eu vi uma fala dele na tribuna porque também. Ele falou isso para jornalistas na rua. Com jornalista foi mais forte. Mas foi mais forte. Eu também vi uma fala dele na tribuna sobre o ministro Gilmar Mendes. Agora, não dá o seguinte, para ficar encontrando desculpinha, né, para passar a mão na cabecinha de quem ataca a democracia, de quem agride as instituições democráticas, de quem invoca o AI-5 e depois vem lá com a maior cara de pau
falando em liberdade de expressão. Espera aí, dá para falar em liberdade de expressão em quem fica invocando o AI-5, a medida mais dura da ditadura militar? E dá para falar, e dá para falar, tá, e dá para falar em, peraí, e dá para falar em liberdade de expressão? Professor, só concluir. Para mim isso, invocar o AI-5 e depois vir falando em liberdade de expressão é o seguinte, é um show, é o cúmulo da hipocrisia. Tá, e dá para falar em liberdade de expressão? Não, peraí. E dá para falar em liberdade de expressão em quem chama o presidente de fascista e de genocida? Eu estou esperando a resposta. Esperando a resposta de quem? Sua? Minha? É, sua. Não, professor. Dá para falar em liberdade de expressão? Não, eu estou perguntando. Se o senhor quer passar a mão. Eu estou perguntando, Lúcio. Se o senhor quer passar a mão. Eu estou perguntando, deixa eu só concluir. Você pediu para me responder. Então. Se você quer passar a mão. Não estou passando. Se você quer passar a mão na cabecinha do Daniel Silveira, o problema é seu e não é meu. Não estou passando. A resposta. Não estou passando. Não, essa é a minha resposta. A minha pergunta é a minha resposta. Você pediu a resposta? Não, mas a minha pergunta não foi essa. Então você respondeu a pergunta. Faça outra pergunta. Não, a pergunta é exatamente essa. Eu já respondi. Você é o seguinte, está demonstrando aqui o seguinte, o seu interesse em canonizar o deputado Daniel Silveira. De jeito nenhum. Posso falar? Ó, eu perguntei para você. Está falando faz tempo. Não, eu perguntei para você o seguinte: se você acha que chamar alguém de genocida, de fascista, está dentro do quadro do conceito de liberdade de expressão. Agora é o seguinte: o senhor responde. O senhor como filósofo. Não, vou responder. Vou responder, mas não do jeito que você quer. Fala que não, que fica bonito. Não. Agora é o seguinte: você faz a pergunta e quer me dizer da forma que eu respondo? Não, eu vou dizer outra coisa. O senhor é filósofo, é da academia, é PhD. O senhor acha normal a negação da ciência? Não é normal? Não é normal. E sempre fui contra isso. Então tudo bem. Mas eu me posicionei. Já te respondi de outra forma a mesma pergunta. Então tá, se o telespectador entendeu, tá bom. O que é importante é o telespectador entender a sua posição. Olha, vamos aqui à participação do nosso telespectador. Esses mesmos cidadãos que pensavam diferentes e até foram para os porões da ditadura, como Zé Dirceu, Genuíno, Lula, chegaram ao poder e saquearam a nação e ainda indicaram a maioria indicou, né, falando do Lula, a maioria do poder judiciário e assim continuam controlando o país que quando interfere nos poderes. Eliane Padilha, participando aqui com a gente. O problema é o seguinte, que a discussão sobre isso, ela se dá assim, num campo estreito pela conveniência das pessoas, né? Aí limitaram ao PT, que é o seguinte, Lula depende de Bolsonaro e Bolsonaro depende de Lula para não ter uma terceira via nesse país, né? Um alimenta o outro. Então, essa discussão não pode ser tão pequena. Por exemplo, só lembrando aí o telespectador ou telespectadora, que tiveram muitos jornalistas que foram torturados, mortos, pessoas da arte, da cultura, que por aquilo que elas expressavam artisticamente, tiveram que ir embora do país, foram expulsas da nação. Então é preciso alargar um pouco mais essa discussão e não ser assim, não ficar assim numa discussão tão estreita como essa entre PT e Bolsonaro, não é isso? Entre direita e esquerda. A discussão não pode ficar se limitando nisso. É por isso que tem tanta intolerância lá nas redes sociais, porque tem gente interessada em criar esses radicalismos, entendeu? Olhando para o próprio umbigo, ou melhor, para a próxima eleição. Bom dia, bancada. Estão confundindo a missão da Suprema Corte da Nação, que é trazer a verdade e a justiça, porém as atuações dos nossos ministros que devam ser julgadas. Eu não aprovo a atitude do deputado, porém o povo fica sem compreender o poderio dos ministros, se acham acima de tudo. É a Cleide do Guanabara. Tem mais. Haroldo se contradiz sempre. Suelton de Cuiabá. Bancada, infelizmente Lúcio é contra Bolsonaro. Não respondeu a pergunta do professor. 2 pesos, 2 medidas. William. Então, Suelton e o William, um criticando o Haroldo e o outro criticando Lúcio. Isso é democracia. Democracia.
Olha, deixa eu falar aqui também de um outro assunto muito polêmico, viu, gente? Que a Justiça autoriza o retorno ao trabalho de mais um conselheiro do TCE. Dessa vez será Antônio Joaquim. 5 conselheiros acusados de participarem de um esquema de propina estão afastados desde agosto de 2017. As informações agora com o José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. A novela sobre o afastamento dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso começa a se desenrolar. Há uma expectativa para um final dessa trama que envolve aí 5 conselheiros que já estavam desde 2017 afastados, acusados de um esquema de propina pela delação do ex-governador Silval Barbosa. Walter Albano já tinha retornado há alguns meses. Durante a semana passada, José Carlos Novelli teve essa autorização da Justiça para retornar às suas funções. E agora, na última sexta-feira, um parecer do Ministério Público Federal garantiu também uma decisão do juiz da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, Jefferson Schneider, autorizando que o conselheiro Antônio Joaquim também retorne às suas atividades a partir dessa segunda-feira, dia 22. O Superior Tribunal de Justiça já havia autorizado o retorno dos 5 conselheiros, mas o Tribunal de Contas do Estado barrou esta decisão, colocando que só o José Carlos Novelli poderia retornar, mas que os outros conselheiros teriam outras ações e impedimentos para esse retorno. A defesa do conselheiro Antônio Joaquim conseguiu reverter também aqui na Justiça Federal de primeira instância, garantindo esse retorno a ele. Antônio Joaquim, além do processo todo que envolve a questão lá das suspeitas de propina, também tem um outro processo que é sobre a venda de uma fazenda para o ex-governador Silval Barbosa. A Justiça entendeu que esse processo dele não está relacionado às funções de conselheiros do Tribunal de Contas. E por isso acabou garantindo também o retorno dos 5, 3 já retornam ao trabalho. Quanto aos outros 2 conselheiros, Valdir Teis e também Sérgio Ricardo de Almeida, eles continuarão afastados, não tiveram essa autorização do Tribunal de Contas por meio de outras ações também na Justiça. Sérgio Ricardo, além do esquema de propina, do qual ele é acusado, ele também responde a um processo sobre a compra da sua vaga ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. A Justiça já bloqueou 4 milhões de reais de Sérgio Ricardo de Almeida. Já Valdir Teis cumpre prisão domiciliar devido a uma acusação da Polícia Federal e da própria Justiça. Teis teria atrapalhado as investigações da 16ª etapa da Operação Ararate. Tem aquela cena absurda do qual ele acabou rasgando cheques, descendo o prédio pelas escadas, colocando esses papéis dentro de um cesto de lixo e foi flagrado por policiais federais. Portanto, há toda essa expectativa agora de como fica a história desses 2 outros conselheiros que não retornaram ainda, mas 3 dos 5 afastados já estão com retorno garantido ao trabalho. Agora, vale destacar que desde 2017, em agosto de 2017, quando eles foram afastados, até agora eles permanecem recebendo o salário mais bem pago de conselheiros de Tribunal de Contas do Brasil. Mato Grosso paga, ou seja, a população paga para os conselheiros mais de R$ 64 mil de salário. Isso corresponde a 70% do teto constitucional. É o salário mais alto de conselheiro em todo o país. O salário de conselheiro é de R$ 35 mil, mas eles têm uma série de penduricalhos, que vai desde bolsa livre, auxílio alimentação, tem também gratificação por desempenho de função e uma famigerada cota, uma ajuda para atividades também externas do Tribunal de Contas, que chega a R$ 24 mil. Somando tudo isso, dá mais de R$ 64 mil por mês que eles venham recebendo desde 2017, mesmo com o afastamento, esse salário poupudo que a população paga, por meio aí dos repasses para o Tribunal de Contas de Mato Grosso e, claro, o pagamento desses salários. Ou seja, os conselheiros que ficaram aí já há 4 anos afastados, é o servidor público com uma hora mais bem paga, ou seja, o servidor público mais caro do Brasil, ou seja, o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Que agora a expectativa que fica dos processos quanto à resolução, e vale destacar que tudo surgiu com aquela denúncia na delação
premiada do ex-governador Silva Barbosa, de que os 5 conselheiros estariam envolvidos com um esquema de propina de 53 milhões de reais para aprovar contas e autorizações quanto aos gastos promovidos por Silva Barbosa, principalmente no ano relacionado com a Copa do Mundo. Com as imagens do Roberto Garcia, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, José Porto, então, trazendo as informações aqui sobre o TCE. Ainda tem, então, para voltar 3, né? 3 ou 4? 3 para voltar ao Tribunal de Contas. Gente, quero saber os destaques de vocês de hoje. Qual que é o seu, Lúcio Sorge? Olha, a gente falou bastante Futebol? sobre... A gente falou... Você está rindo aí? Não, mas você não devia estar rindo, porque seu Palmeiras não é mundial, A né? gente falou... você só fica com o passado, né, Nayara? Não esquece. Olha para o futuro, Nayara. A gente falou aqui bastante sobre política, não é isso? Eu e o professor aqui, Haroldo, debatemos um pouco sobre isso. E da política eu vou para um outro tema que é polêmico, né? Uma paixão nacional, né? O futebol. Para poder dividir aqui com os telespectadores da Notícia de Frente, qual a opinião deles, né? Professor Haroldo, você ficaria feliz com uma doação de R$1 milhão? Você sabe que eu fiquei sabendo disso, né? Mas não fiquei sabendo do desdobramento disso. Isso é uma pessoa desligada, Lúcio, de futebol sou eu. Pois é, e é o seu time? Não, então, Pois é. Então é o seguinte, você, a exemplo dos telespectadores, poderá também se informar qual é que... Exatamente. Eu quero dividir aí. A Nayara aqui no início do programa falou, olha, faça como o Haroldo e o Lúcio, dê sua opinião, comente. Então, esse destaque aqui, eu quero ouvir a opinião dos nossos telespectadores sobre isso. O que é que eles acham dessa iniciativa do empresário Elusmar Scheffer Maggi, um dos sócios lá do grupo Bom Futuro, né? Esse daqui é menos conhecido do que o Eraí, né? Eraí Maggi, que também é sócio lá do grupo Bom Futuro, né? E aí o Elusmar, ele doou R$1 milhão para o Internacional poder colocar um jogador em campo no jogo de ontem entre Flamengo e Internacional. E aí o seguinte, o jogador era Rodinei. Que acabou sendo expulso. Pois é, eu só fiquei sabendo disso. Que acabou sendo expulso lá no jogo que o Flamengo levou a melhor e ganhou por 2-1. Né? Aí um colunista da Folha de São Paulo, do UOL, Deixa eu contar colocou uma pergunta lá assim, falou assim, olha, qual foi o problema lá do Internacional ter perdido para o Flamengo? De quem foi a culpa? Aí ele conclui o comentário, falou, olha... A culpa foi daquele empresário cheio da grana que deu R$1 milhão. Ele falou? Ele falou isso, foi daquele empresário lá que deu R$1 milhão para que o Rodinei jogasse. Agora, como era texto, né, a gente não sabe se é o que ele pensava ou era uma ironia. Ou uma ironia, não é isso? Então, eu quero saber qual que é a opinião do telespectador aqui sobre essa doação de R$1 milhão. O seguinte, hein? Olha... Os barões podem ter todo tipo de problema, mas dinheiro não é o problema deles. A não ser que seja para pagar imposto, aí tem problema. E aí, Haroldo? Qual que é o seu? Bom, eu na semana passada trouxe como destaque a questão do aumento dos combustíveis e uma possível intervenção do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, junto à Petrobras. Ele falou que não ia intervir, esperando que, sobretudo, o presidente atual, à época, Castelo Branco, tomasse uma atitude para que realmente pudesse diminuir o valor do combustível na bomba, porque esse aumento de 10% na gasolina e de 15% no óleo diesel, na cabeça do presidente e na cabeça da maioria dos brasileiros, simplesmente incabível. E ele tomou a decisão e acabou substituindo, claro que tem que passar pelo Conselho de Administração, acabou substituindo, né, o presidente da Petrobras. E eu vou falar sobre o desdobramento disso, a expectativa disso e até onde o governo quer chegar, considerando que após a Petrobras, ele vai meter o dedo na Eletrobras, na energia elétrica. Gente, eu não aguento. Ou seja, a confusão vai aumentar de tamanho, né? Ele não ficou satisfeito em que a Petrobras perdesse num único dia 28
bilhões de reais. Olha, sabe o que é isso? Sabe o que são 28 bilhões de reais? São 9 anos, 9 vezes 3, 8 anos, quase 9 anos da atual arrecadação de todo o município de Cuiabá. E hoje... Mas não se assuste. E o seguinte, pegou também os pequenos investidores, hein, Nayara Moura? Mas Pegou não, os pequenos Lúcio, investidores. Nayara, Mas telespectador, hoje- não se assustem com a fala do Lúcio, que eu vou explicar no meu destaque. Mas teve um reflexo bem Teve. devastador. E hoje, Teve, bem segunda-feira, forte. quando abrir Hoje a tá bolsa, bem movimentado, pode ser pior ainda. Porque E eu vou explicar foi já aí. no final da sexta, então hoje, quando abrir a bolsa... Isso. Ambos A têm coisa razão. pode ser pior. A perda foi exatamente essa, mas eu vou explicar. Deixa eu só, né, trazer... E quando abrir a bolsa, vai olhar dentro da bolsa, Não vai ter e nada. ficou um pedacinho pequeno da Petrobras ali dentro. Deixa eu trazer aqui os memes, né, gente? O Suelton falou aqui, colocou aqui pra gente o meme. Elusmar tem 1 milhão, e aí? Ai, gente, não aguento vocês não. Olha, Não, vamos... aquele ali é o Rodinei. Não, sim, Não é isso? mas tem aqui Eu sei, a sim. frase. Vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Agora é 6 horas e 39 minutos. A gente já volta.